atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 36 de 2021. Eu, João Boreço, André Zola, e hoje contando com a volta ao programa do nosso amigo Valmir de Lima e Gilberto, que está participando na técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais, reflexões para o embasamento e fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Razão ou Coração, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, no item 6, Escala Espírita, pergunta 107. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 7, intitulada Pelos Frutos. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à luz do Espiritismo. O item é Comunicação, a propaganda. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz.
No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, no editorial, nós trazemos texto extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, que tem como título Razão ou Coração? O Espiritismo ensina que todos os espíritos são criados por Deus, em estado de ignorância e simplicidade. Eles possuem o embrião de todas as virtudes, mas necessitam das experiências da vida para desenvolver o seu infinito potencial. No universo, não há privilégios ou injustiças. Cada qual ocupa uma posição adequada ao seu estágio evolutivo e às suas necessidades de aprendizado. Na jornada para a plenitude, as asas do conhecimento e da moralidade gradualmente despontam em toda a criatura. Mesmo que hoje parece um pervertido, adquirirá a máxima pureza. Tudo é uma questão de tempo e de esforço. A criatura que parece privilegiada pela vida, na verdade, trabalhou mais o seu interior. Talvez seja mais velha do que as demais, por ter sido criada antes, mas certamente já trabalhou muito. Afinal, o mero passar do tempo pouco ensina. É o que ocorre em uma escola. De nada adianta o aluno ser mais velho do que os demais de sua classe, se não aprende a lição. Não é promovido para a etapa seguinte. A angelitude é o estado de consciência de quem muito conhece e muito ama. Frequentemente, se ouve falar de embates entre razão e o sentimento. Em face de determinada situação, a criatura não sabe qual rumo tomar. Seu coração anseia por determinada solução, mas a razão aponta outra saída. Esse gênero de dúvida revela a pouca compreensão que ainda temos da finalidade da vida. Ninguém nasce a passeio ou apenas para realizar fantasias. Todos trazemos uma programação a cumprir, que invariavelmente visa a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. O objetivo de nossa vida sempre será o desabrochar do anjo que em nós reside. Esse objetivo identifica-se com a aquisição da sabedoria e do amor. Ocorre que o amor não é sinônimo de desejo. Essa sublime energia rege o universo. Ela desperta em nós o ideal de auxiliar o próximo a ser feliz. Mas a razão nos diz que a felicidade depende do dever bem cumprido. Ninguém pode ser genuinamente feliz com a consciência pesada. Assim, o coração e a razão nunca entram em contradição para quem compreende o seu real papel em face da vida. Nossos amores não nos pertencem. Eles são filhos do Divino Pai, que os criou para uma meta transcendente e maravilhosa. Nosso papel é o de ajudá-los a atingir a essa meta sublime. Amar
não implica ser conivente ou livrar o próximo do trabalho que lhe compete. Amar não significa manter o ser amado ao nosso lado quando ele deseja viver outras experiências. Amar é auxiliar a ser feliz, a ser melhor, a crescer para Deus. A razão lúcida ilumina e dirige o coração. O coração que aprendeu a amar suaviza e dulcifica o raciocínio. A sabedoria e o amor são duas energias que se complementam na perfeita harmonia da vida. Nem determinações duras e implacáveis, nem pieguice e conivência com equívocos. Quem ama e sabe, educa e ampara, acalenta, mas liberta. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz pela Web Rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. Agora o quadro é Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos, no item 6, Escala Espírita. E nós estamos na segunda ordem, Bons Espíritos, no item 107, Caracteres Gerais. E diz assim: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Zola. Essa questão de bons espíritos, para nós que estamos um pouco longe, é como buscar lampejos para entender isto. E um bom jeito de entender isto é ver como nos comportamos nos bons momentos. Quais são as nossas atitudes, quais são nossas falas, nossos pensamentos, nossas ações.
Outro ponto que caracteriza bem é, é o fato de termos conhecimento de algumas coisas e de outras não. Então, o que, que acontece? Se você tem um bom domínio de matemática, talvez tenha imensa dificuldade para lidar com humanas, com história, com geografia. Se você tem um bom conhecimento de física, né, tem dificuldades com outras situações. Então, assim é que caracteriza o bom espírito. Ele tem um bom domínio de algum tema e de algum assunto, mas é pobre, ignorante e precisa aprimorar outros. Mas um aspecto que chama atenção é o quanto o processo reencarnatório lhe interfere sobre ele, o quanto o instinto ainda se faz presente e atua. O instinto é bom, mas o instinto em determinadas situações vai dando-nos mostra do que a materialidade interfere, às vezes, de forma ostensiva e norteando nossas escolhas e nossas iniciativas. Mas o que quero destacar também é o aspecto moral. Esse aspecto é que vai dar realmente os traços de quem é bom. Porque o seu pensar, as suas atitudes, as suas ações estão alinhadas com o propósito máximo de respeito, de atenção e de zelo por si e pelo próximo. É alguém que já começa a ter esta prática de forma contundente, consistente e permanente. Então, ele não está bom, ele é bom. E isso tem uma diferença significativa. Então, para que a gente faça uma análise, observe como você, como eu, como as pessoas, ou como os seus referenciais que você entende são boas pessoas, bons espíritos, observe as atitudes, observe o comportamento, para que tenha um parâmetro para compreender o que é ser e estar na condição de um bom espírito. Obrigado. Continuando. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Valmir. Sempre muito difícil nós montarmos um raciocínio dentro da condição em que nós estagiamos. Kardec nos oferece subsídios, meios esses que nos fazem pensar nas condições que muitas vezes são diferentes daquelas que nós já dominamos, daquelas que nós já vivemos. Quando se fala de bons espíritos e que já tem uma compreensão de Deus e do infinito e gozam da felicidade dos bons, quando fazemos um comparativo com o nível evolutivo do planeta, segundo orientação da espiritualidade, somos ainda um planeta de expiações e provas. Vemos ainda países, bolsões de grande, extrema ignorância, de extrema maldade. Vemos questões muito sérias. Vemos países subdesenvolvidos ou países que podemos chamar de miseráveis. E vemos nações, outras, que gozam
de um progresso intelectual considerável, um progresso moral razoável, mas isso nos faz ver que o planeta ainda está muito longe de ter um equilíbrio. Mas a espiritualidade nos oferecendo esses recursos, a gente sabe que nesse nível em que alguns espíritos se encontram, é quase que unânime a um equilíbrio esse estado de alma. Então, se nós encarnados podemos encontrar talvez algumas pessoas, raras pessoas, e que muitas vezes nos surpreende, porque diante de tantas dificuldades, tantas adversidades, tantos problemas, essas pessoas, quando têm comportamentos de bons, nos leva a refletir e podemos até dizer que são missionários. Mas, em se tratando de uma projeção, né, que a espiritualidade Kardec nos oferece para uma realidade fora da Terra, onde esses espíritos bons já vivem um estado de inefável felicidade, onde a inveja já não altera mais esse estado. Não há remorsos, não há más paixões que atormenta os espíritos imperfeitos. Então seria, talvez, numa ideia futura, daqueles que falam assim, isso seria o céu, seria o oásis, seria o paraíso. Para nós que hoje vivemos no planeta e que vemos tantas dificuldades, um estado dessa natureza já seria para nós quase que uma perfeição, né? Comparativo. Sabemos aqui que a orientação dada pela espiritualidade por Kardec, que falta pouco para que esses espíritos dêem um passo a mais. Tem algumas provas a serem resolvidas e logo eles atingirão essa perfeição absoluta. Então é difícil para nós, dentro da realidade que estamos, compreender, né, qual é o estado íntimo, real desses espíritos. Mas o subsídio está sendo dado. A direção está sendo dada. E todos nós, espíritos imperfeitos que somos, já podemos vislumbrar como será o dia que nós superarmos as nossas deficiências. É isso aí. Obrigado. É a minha compreensão do texto. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo. Verdade e Luz. Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec, desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Voltamos com o nosso programa Verdade e Luz. Hoje nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1º dos Espíritos, item 6, Escala Espírita. E nós estamos no item 107, Caracteres Gerais, Segunda Ordem, Bons Espíritos. E vamos continuar. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida
aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Zola. João, quando me preparava para essa gravação, para este programa, eu fui procurar para esta questão alguns subsídios. E é muito interessante o que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, sobre as manifestações espíritas e a identidade dos espíritos, todo um estudo que Kardec vai desenvolver a partir do item 262. E no item 267, nós vamos encontrar uma série de considerações do espírito que se apresenta como São Luís sobre estas questões que, de forma prática, nós vamos conseguir entender o que está colocado aqui. Porque na mediunidade, que ocorre pela influência dos espíritos aos pensamentos, e esses pensamentos são apresentados de forma escrita, falada, e uma série de outras formas, outros meios de comunicação, que nós não vamos aqui enumerar, mas é através da interferência de um médium, você vai ter o conteúdo que o espírito vai apresentar. E chama atenção como ele coloca para identificar, porque quem é bom se posiciona de tal maneira a dizer assim, aquilo que ele não sabe, ele fala, eu não sei. Quem é bom não procura colocar questões, dúvidas, ele simplesmente se mantém em silêncio. Quem é bom não fica provocando elogios, falseantes, enebriantes. Quem é bom orienta com prudência. Quem é bom não diz o que fazer. Quem é bom sugere caminhos para que aquele que tem que fazer o faça. Então, estas são características dos espíritos bons, que são aqueles que nos amparam, que nos protegem, que zelam por nós, né? E nós, na nossa limitação, às vezes queremos que os espíritos ditem-nos o que fazer, para depois, se acontecer alguma coisa, a gente falar que é culpa dos espíritos. Quando, na verdade, quem é realmente bom, age com o bem, pensa com o bem, orienta com o bem e suscita o bem. E um detalhe, quem é bom não comenta a respeito do mal alheio, não faz ponderações críticas destrutivas. Então, nós podemos aí observar esses espíritos como eles se colocam. Então, ao estudarmos o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, a partir do item 262, e aí tem um largo estudo, um amplo estudo a ser feito, nós vamos ter a clareza do que fazem com esses bons espíritos e como eles suscitam os bons pensamentos. Mas Kardec nos ajuda um pouco mais. Também nos ajuda a ver a diferença para aqueles que ainda, como nós, são espíritos, eu diria, desprovidos do conhecimento, desprovidos da bondade, ignorantes, e alguns até pode-se dizer maus. Zola, eles não precisam mostrar que são bons, eles são bons. Sim. Não precisam fazer propaganda, né? Não. Eles mostram. Sim. Quem é. É. Verdade. Se posiciona como tal. E como é que você mede isso? Pelo que ele te fala, pelo que ele se apresenta, pelo que ele... E aí eu quero fazer só uma partezinha, João, se você me permite. Claro, claro. Eu falei dos espíritos comunicantes através do médium, né? A regra é a mesma para os encarnados nas nossas convivências. Não muda. Não muda. Ela é a mesma. Quem é bom tem sempre boa fala, tem sempre bom pensamento, sempre estimula o bem, não se envolve em picuinhas, não faz críticas destrutivas, não desorganiza ambientes e assim sucessivamente, né? O que nós temos, a nossa imensa maioria, como o Valmir também já colocou na questão anterior,
nós somos espíritos muito limitados, ainda muito presos à nossa ignorância e com muitas tratativas íntimas por serem feitas. Obrigado, Zola. Continuando. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não por ódio nem rancor, nem inveja ou ciúme. Eles fazem o bem pelo bem. Valmir. Aqui há uma síntese, né? Bem sucinta, bem objetiva, como esses espíritos que se podem ser classificados como bons, a benevolência é a marca firme de toda a conduta desses espíritos. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo. Quando vemos essas duas frases, orgulho e egoísmo, nós sabemos que o defeito mais radical, o vício mais radical da humanidade é o egoísmo. E o orgulho é um parceiro ligado estritamente a esse defeito tão grave. E aí nós vemos que uma grande parcela da humanidade tem exatamente um comportamento oposto ao bom. Ambicioso, odioso, rancoroso, invejoso, ciumento. Então, nós vemos que há uma oposição muito séria e grave numa parcela expressiva da humanidade. Por isso que anteriormente falamos, num planeta de expiação e provas ainda atrasado, o bom, ele é uma raridade. Ele geralmente encarna com uma missão, desenvolve uma tarefa, uma atividade geralmente de vulto, exemplificando os valores já conquistados. Eles são descobertos, né? Eles são normalmente pessoas de comportamento muito humilde, e que a própria vida, as próprias pessoas, notando-lhe essas virtudes, fazem com que nós possamos observá-las. Mas eles quase sempre são muito humildes. E quando alguém faz uma observação desses valores, para eles é algo que deveria ser o comportamento de todos, não uma exceção. Isso, a beleza da doutrina está justamente quando, em termos de oferta para nós, é dar esse norte, né? Porque se nós observarmos de maneira bem objetiva a nossa condição evolutiva ainda, veremos que estamos muito longe de vivenciarmos a condição de bons espíritos. E lembremos que nem Jesus aceitou o título de bom, sendo um espírito puro. Colocando, né, na célebre frase que bom é o meu Pai, aceitando o qualificativo de mestre. Então você percebe que esses espíritos têm valores tão expressivos que os qualificam na condição de bons, e eles, de certa forma, negam a si mesmo em favor do próximo e do bem, não se posicionando com posturas orgulhosas ou vaidosas. Anulam, de certa forma, o ego exagerado, né? Buscam, acima de tudo, o servir, sem ser servido. Bom, esses espíritos... Oi, obrigado, Romir. Esses espíritos, eles fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem. Eles usam de todas as forças e recursos
para ajudar os outros. Eles alimentam a ternura para com seus companheiros e não se esquecem de forma alguma de exercitar o perdão, ainda que encontrem, a princípio, alguma dificuldade em praticá-lo, nas faltas que alguém comete contra eles. O espírito bom, ele é manso por natureza, ele nunca usa de energia brusca para com seus companheiros, que ouvir a verdade. Eles evitam sempre ser um instrumento de corrigenda, de corrigir as pessoas. E eles, como espíritos bons, eles não estão ainda completamente desmaterializados. Alguns ainda têm laços presos a interesses materiais. Tem alguma ligação ainda com hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios. Nem tampouco sintam prazer em indicar quem quer que seja. Eles têm o prazer de exercitar a caridade e ajudar os que passam pelos seus caminhos. Eles entendem que a felicidade está nessa atividade benevolente, embora sintam ainda maior prazer ao fazê-lo por aqueles que ainda são mais fortemente ligados. E eles são, aqueles comumente identificados por gênios, protetores ou guias, que se espalham por todo o universo com profundas e sinceras intenções de ajudar seus protegidos, dentro da segurança que aprenderam a respeitar. Nos tempos da superstição e da ignorância, eles foram considerados divindades benfazejas. E nós podemos dividir esses espíritos em 4 grupos principais. Mas é isso que nós vamos fazer no próximo programa Verdade e Luz. Esperamos contar com vocês para continuarmos estudando juntos. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Agora nós estamos no quadro Momento Evangélico, em que nós estudamos o livro Fonte Viva, Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos na lição 7, que tem como título Pelos Fundos. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. E dessa lição é de Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 16, e diz assim: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes. Nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetutez do tronco, nem pela fragilidade das folhas.
nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Bom, não importa o que nós falamos ou o que nós escrevemos, nós somos o que nós fazemos. Nossas ações são nosso cartão de entrada em qualquer parte. Nos lembramos da passagem evangélica em que Jesus conta da separação dos homens no juízo final. Então o Cristo lembra que estariam à sua direita só aqueles que tinham sido caridosos com os seus semelhantes. As exterioridades não adiantariam para sentar-se à direita do Senhor. E o Mestre que veio para os doentes, ele também queria de todos nós, enquanto nós estivéssemos encarnados, nós cuidássemos da nossa própria evolução, mas que nós ajudássemos na evolução dos nossos próximos. Ele também nos asseverou: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, significando que as nossas superficialidades, como cristão, praticando rotinas religiosas, não nos credenciam a entrar no reino dos céus. Nós temos que ser árvores para darmos bons frutos. E o que fazer, Valmir, para nos tornarmos essas árvores? Nós não temos uma receita de bolo, né? Sabemos, por força da orientação da espiritualidade, que precisamos tomar as rédeas, tomar a condução de nossa jornada evolutiva de maneira honesta, de maneira objetiva, porque nós não vamos formar uma personalidade melhor, né, do que somos hoje, no futuro, sem os devidos investimentos, sem pegarmos realmente a condução objetiva e positiva, pegar a charrua e não olhar para trás. A chamada é constante da parte da espiritualidade, da parte de Jesus, para que nos tornemos pessoas melhores. Tem uma frase atribuída a Chico e Emmanuel, que embora ninguém possa voltar no ontem para fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então isso é belo, isso é maravilhoso, porque sendo nós espíritos perfectíveis, né, sujeitos e passíveis a chegar à perfeição, a oferta é dada constantemente. Um manancial de orientações nos é oferecida. Se nós desenvolvermos esta consciência, esta boa vontade, essa disposição de auto nos corrigir, com certeza estaremos no caminho objetivo de realmente darmos bons frutos. Porque o Pai nos oferece os meios, nos oferece os recursos. Se nós utilizarmos a boa vontade, a atitude proativa, né, no esforço constante das correções que se fazem necessárias, em breves tempos, com certeza, teremos conseguido
sairmos de um estado, muitas vezes não tão satisfatório, para um bem melhorado. Basta que tenhamos boa vontade, que o céu, com certeza, conspirará a nosso favor. Zola, algum comentário? Você sabe, João, que eu fico lembrando nos ditos populares, né? Os ditos populares, eles têm muita coisa a nos ensinar, né? E é mais ou menos aquele negócio, você quer conhecer alguém, não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. Então, os seus atos valem mais que 1000 palavras, que todas as atitudes. E é bem o que o Valmir colocou. Você quer conhecer alguém, né? Ver qual é o comportamento, qual é a atitude, principalmente em todos os ambientes, né? E naquele comentário que você colocou, João, eu vou sugerir que, além do espírito, porque às vezes a gente acha que o espírito desencarnado entra num estado diferente. Não, o espírito é o espírito, ele ter o corpo ou não ter o corpo. Então, tal qual aqui, tal qual lá, né? No mundo espiritual. Qual é a diferença? Só não tem o corpo. Agora, os conteúdos, os valores íntimos são os mesmos. Então, cada um, né, segundo suas obras. Sim. Isso aí. O João e Zola e ouvinte, se nós observarmos aqueles que Jesus escolheu para as tarefas e aqueles outros que foram ao longo do caminho sendo arrebanhado, nós vemos que o que mais Jesus valorizava era a honestidade e combatia a hipocrisia. Você vê que frente Maria de Magdala, frente Zaqueu, ou seus apóstolos mais chegados, todos eles com defeitos sérios de conduta, comportamento, mas eram honestos naquilo que eles eram, sem hipocrisia. Então, quando nós realmente assim olharmos para nós, reconhecer nossas deficiências, mas acima de tudo, elevar o pensamento ao Criador e dizer: Pai, me transforme, quero ser alguém melhor, independente do momento em que transito. Isso realmente será um passo muito importante. Essa condição bela de nós realmente nos reconhecermos como seres imperfeitos que somos. Tanto reconhecer a nossa situação, quando vermos no companheiro, que também é alguém necessitado de compreensão, né, também as suas deficiências, e aceitar naturalmente, sem reservas, né? Porque todos nós, na verdade, na grande maioria dos que já têm um pouquinho de consciência, desejamos o bem, né? Desejamos nos transformar para melhor. Isso aí, obrigado. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Viana de Carvalho responde a perguntas de Divaldo Pereira Franco. O livro Psicografia do Divaldo Pereira Franco. Capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo. Item Comunicação, nós estamos começando hoje o item Propaganda. E Divaldo Franco pergunta: atualmente, a propaganda tem uma grande credibilidade junto ao público. Até porque existem órgãos de defesa do consumidor que não permitem abusos. Como será a credibilidade da propaganda
junto ao público dos cenários futuros? Valmir. Bom, Viana de Carvalho, o espírito, responde: o ser humano avança para a conquista da consciência lúcida, portanto, da responsabilidade. O período do ludibrio, da fraude, da marginalidade, vai sendo substituído pelo da razão e do respeito aos direitos alheios, que um dia dominarão as paisagens do mundo. Assim sendo, cada produto conquistará o consumidor conforme sua qualidade, de acordo com o valor que possui, e não somente pelas apregoadas nas propagandas bombásticas e inautênticas. Havendo respeito pelo consumidor, serão cuidados mais na legitimidade do produto e seus conteúdos, independendo da apresentação, da embalagem, às vezes belas, porém sem corresponderem ao que é divulgado. Bom, aqui nós podemos incluir todos os produtos, inclusive aqueles que nós podemos tocar, ou seja, os materiais, e aqueles que nós não podemos tocar, ou seja, vamos dizer assim, os espirituais, aqueles que tocam a alma. Esses últimos, eles não são fiscalizados pelos órgãos de defesa do consumidor. Esses deverão ser fiscalizados por nós, se nos convém ou não, de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. Pois muitas vezes não passam nem perto do que é divulgado nos comerciais, prometem milagres, que na verdade nós sabemos não ser possível ou quase impossível de realizar, principalmente os de cunho religiosos, aqueles que prometem o céu. Zola. Quando serão respeitados os consumidores e se cuidarão da legitimidade desses produtos? Ô, João, que eu tenho uma percepção um pouco... Vou fazer um contraponto nessa questão. Claro. Quem tem que mudar é o consumidor. Sim. É o consumidor que tem que ser crítico, que tem que ser analítico, que tem que ser coerente, né? É aquele detalhe. Eu vou usar uma outra frase de jargão popular. É melhor ouvir muita coisa do que, né? Então é melhor ouvir. Agora saiba escolher, saiba decidir. E se você tem um parâmetro moral apropriado, ligado a uma fé, ligado a uma crença, um olhar em Deus, você vai ter muito critério para comprar. Você vai ouvir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nem tudo que me convém é lícito. Isso diz tudo. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600.
0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Drogamel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Valmir. Agradecemos, então, aos nossos amigos ouvintes, agradecendo ao companheiro Zola, ao companheiro João Moreço, ao nosso companheiro Gilberto na técnica, e até a próxima transmissão, até o nosso próximo programa, quando assim Jesus nos permitir. Um forte abraço a todos. Zola. Reitero os agradecimentos que o Valmir fez. Quero dar um destaque especial à alegria de ter o Valmir conosco, participando do programa Verdade e Luz, né? E pedir ao amigo ouvinte, ao amigo telespectador, que nos ajude a multiplicar esta informação. Abra um espaço na sua rede social para a web rádio Verdade e Luz, para o programa Verdade e Luz. Nos ajude. A sua ajuda é intransferível e ninguém poderá fazer esta colaboração. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Eu queria mais uma vez agradecer a audiência de todos, né, os nossos queridos ouvintes, telespectadores também. Agradecer ao Zola, ao Valmir e ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado também. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.